Diferente de outros livros, Jonas, ele nos permite enxergar os bastidores de um homem escolhido por Deus. Um homem que foi escolhido por Deus, porém, um homem que tinha suas fraquezas. Esse livro vai mostrar a fuga de Jonas e, acima de tudo, vai mostrar a graça divina em ação. Jonas, ele era filho de Amitai, ele era da tribo de Zebulon, natural de Gat-Hefer, uma pequena vila próxima a Nazaré. Região que mais tarde seria uma região conhecida pelo local aonde Jesus, ele viveria. O nome Jonas em hebraico, ele significa pombo, símbolo da mansidão e símbolo da paz. No entanto, quando nós lemos o livro de Jonas, nós vemos uma ironia com o livro e seu nome. A sua atitude, a atitude de Jonas de desobedecer a Deus, traz que o livro se torne um livro menos pacífico do que o seu próprio nome. Jonas, ele resiste, ele foge e ele tenta se afastar da vontade de Deus. Quando nós lemos o livro de Jonas, muitos pensam que Jonas aparece apenas no seu livro, mas ele também é citado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, durante o reinado do rei Jeroboão II, quando Jonas profetiza a restauração do território de Israel. Ou seja, antes da sua fuga, Jonas já era um profeta reconhecido. Mas é aqui no chamado para pregar em Nínive que a sua história, ela ganha um destaque. Nínive era uma cidade extremamente violenta, era uma cidade conhecida por sua maldade. O profeta Naum, ele descreve como uma cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubo. Nínive, ele era um centro de idolatria, aonde se cultuava diversos deuses. E Nínive fazia parte do poderoso Império Assírio. Além disso, a origem de Nínive nos faz lembrar de Nimrod, um homem associado à rebeldia contra Deus, o que reforça ainda mais o histórico de corrupção espiritual que aquela cidade tinha. Em uma cidade tão grande, que levava cerca de 3 dias para ser atravessada, era uma cidade que tinha um símbolo de imponência, importância e influência naquela época. E é exatamente para esse lugar que Deus envia o profeta Jonas. Curiosamente, a mensagem profética que Deus entrega para Jonas é uma das mais curtas da Bíblia. E diz assim que daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas tinha uma missão: entregar apenas essa mensagem. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Uma mensagem pequena, com poucas palavras, mas uma mensagem que traria um peso eterno para aquela cidade. O livro de Jonas, portanto, não é sobre o tamanho da mensagem, é sobre o tamanho da misericórdia de Deus. Quando nós estudamos a fundo o livro de Jonas, nós vamos ver a misericórdia de Deus agindo em prol daquela cidade. Ser profeta na época de Jonas não era algo comum, mas sim era algo que tinha honra, tinha privilégios e tinha um chamado divino. Ser profeta significava ser o porta-voz do Deus vivo e carregar uma responsabilidade, ao mesmo tempo desfrutar de uma intimidade que poucos experimentavam. Jonas, ele viveu isso. Deus se revelou a Jonas, Deus o chamou, Deus o enviou. Ele não era um desconhecido, Jonas, ele era um escolhido. Mas é exatamente aqui que a história de Jonas, ela toma um rumo inesperado. O interessante é que Jonas, ele não se tornou rebelde, porque Jonas foi um rejeitado. Jonas se tornou um rebelde, pastor Tiago, depois de ser escolhido. Jonas, ele era escolhido, e mesmo assim, ele partiu pelo caminho da desobediência. A sua queda, a queda de Jonas não nasce na ignorância, ela nasce do conhecimento. Jonas, ele sabia extremamente o que Deus queria, e mesmo assim Jonas decide ir na direção oposta. Isso aqui quebra um pensamento comum, que não são apenas os que estão longe que se perdem, às vezes aqueles que estão perto também se perdem.
Muitas das vezes não é aqueles que estão fora da casa de Deus que estão perdidos, mas infelizmente quem está dentro da casa de Deus também está perdido. E eu preguei sobre isso semana passada em Ourinho, sobre o filho pródigo, porque não adianta nós estarmos na casa do Pai, se nós não temos o Pai da casa. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ter compromisso com a obra de Deus e com o Senhor Jesus. Jonas, ele é a prova de que privilégio não garante obediência. E essa história de Jonas nos leva à reflexão profunda, que boas dádivas não definem o nosso destino, e as dificuldades também não vão definir o nosso fim. O que realmente vai moldar a nossa vida são as respostas que nós damos àquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus nos entrega e aquilo que Deus nos pede. Então aqui nesse livro, lendo o capítulo 1 do livro de Jonas, tem uma pergunta que ela é inevitável: por que Jonas agiu assim? Por que Jonas agiu com desobediência? E o próprio livro de Jonas, ele traz algumas respostas, e a primeira resposta que eu tiro é que Jonas rejeitou a vontade de Deus. Jonas, ele não fugiu por falta de direção. Jonas, ele fugiu porque ele não concordou com o que Deus tinha dito a ele. Deus disse a Jonas: vá para Nínive. Jonas decidiu não ir. Pelo contrário, Jonas decide ir, mas para o lado oposto. Jonas decide ir para Tarsis. E eu entendi aqui que obediência parcial ainda é desobediência. Não tem, igreja, como eu obedecer a Deus de forma parcial. Ou eu obedeço a Deus, ou eu desobedeço a Deus. Ou eu agrado a Deus, ou eu desagrado a Deus. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não existe uma fidelidade dividida no reino de Deus. Quando alguém tenta viver um pouco para Deus e um pouco para si, na verdade essa pessoa ela já fez uma escolha. Ela decidiu viver para si. Não tem como nós fazermos essa escolha. Ou nós vivemos inteiramente para Deus, ou nós estamos desobedecendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, que é de Saul. O rei Saul, ele não rejeita totalmente a ordem de Deus, porém Saul, ele poupa o rei Agag e ele poupa os animais. Ele tenta justificar a sua atitude com uma aparência de espiritualidade. Porém, quando nós lemos que a ordem de Deus era destruir tudo, a ordem de Deus era destruir tudo o que tinha no campo dos amalequitas. Então aqui nós vemos que a resposta do profeta Samuel foi direta: Deus não se agrada de sacrifícios quando há desobediência. Eu aplico para nós nessa noite, como igreja, não adianta nós fazermos muito para Deus, se nós não estamos fazendo exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Não adianta eu fazer muito, não adianta eu vir para o culto, cantar, adorar a Deus, pregar, orar, estar na igreja, mas sendo que eu estou sendo contrário à palavra de Deus. É uma palavra dura para um domingo à noite, é uma palavra dura para um culto de jovem, mas é a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Não adianta querer fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Jonas quis fugir daquilo que Deus tinha entregado para ele, porém nós vimos o fim de Jonas. Deus teve misericórdia, mas Jonas foi parar no ventre do grande peixe. Que Deus não nos cobre por não estarmos fazendo aquilo que Ele, ou ao contrário daquilo que ordenou que nós façamos. A segunda resposta que eu vejo da desobediência de Jonas é que ele direcionou a sua capacidade para o caminho errado. Jonas, ele era capaz, Jonas tinha recursos, Jonas tinha inteligência, Jonas era decisivo, mas ele usou tudo isso para fugir do chamado. Jonas, ele pagou a passagem, Jonas, ele entrou no navio, Jonas tomou decisões estratégicas, mas tudo isso longe da vontade de Deus. Jonas conseguiu tudo o que precisava, mas nem toda a porta aberta, e aqui eu entendi isso, que nem toda a porta aberta ela vem de Deus.
Às vezes é só uma fuga bem planejada que nós estamos fazendo. Às vezes nós estamos saindo do caminho que Deus ordenou para nós. Não é Deus na trajetória, mas é uma fuga que nós estamos fazendo, uma fuga bem planejada, assim como Jonas fugiu. Jonas fugiu de forma planejada. E a terceira resposta que eu tiro é que Jonas ignorou as consequências das suas escolhas. Ele achou que a sua decisão afetaria apenas a si mesmo, mas a fuga de Jonas, ela gera uma tempestade, coloca vidas em risco. A fuga de Jonas, ela traz caos ao ambiente, porque quando alguém foge de Deus, nunca foge sozinho, sempre leva outras pessoas para dentro da tempestade, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Somente nós jovens, tome cuidado com o caminho que você está escolhendo, com as escolhas que você está fazendo, e tome cuidado porque você pode estar levando outros jovens para o mesmo caminho. Então, Jonas nos mostra que o problema aqui não está no chamado. Ele tinha o chamado, mas o problema aqui foi a resposta que Jonas deu ao Senhor. E Jonas, ele continua chamando, Deus continua enviando, mas cabe ao homem decidir obedecer a Deus ou fugir. Obedeça e confie em Deus, mesmo quando tudo na sua vida parecer não fazer sentido, continue obedecendo e confiando no Senhor. Mas não é sobre essa resposta da desobediência que eu quero trazer para a igreja, mas sim, falar com a igreja em rápidos momentos, rápidos minutos aqui, sobre 4 atributos de Deus revelados no livro de Jonas. O primeiro atributo de Deus, primeiro atributo revelado no livro de Jonas é o Deus que chama. Jonas capítulo 1, versículo 1, o Deus que chama. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Antes de qualquer ação humana, vai sempre existir uma iniciativa divina. Deus chama. Deus, ele não é um Deus distante, impessoal ou um Deus indiferente. Pelo contrário, ele é um Deus que se aproxima. Ele é um Deus que entra na história, que encontra o homem exatamente aonde o homem está. Jonas, ele não estava procurando uma missão, a missão de ir a Nínive, mas Deus foi ao encontro dele. E isso vai se repetir em toda a Bíblia Sagrada. Deus chamou Moisés no deserto. Deus chamou Samuel ainda menino. Deus chamou Jeremias ainda jovem. Deus chamou Paulo quando Paulo estava no caminho completamente errado. E aqui nós temos um padrão claro. É Deus que toma a iniciativa. Esse chamado de Deus para a nossa vida nem sempre vai ser confortável. Jonas foi chamado para Nínive, um lugar aonde ele não queria ir. Um povo que ele não queria alcançar, porque o chamado de Deus, muitas das vezes, ele vai confrontar os nossos desejos. O chamado de Deus, ele vai quebrar as nossas preferências, e o chamado de Deus vai nos tirar da zona de conforto. Mas há algo importante dentro desse texto, que Deus nunca chama ninguém sem um propósito. E algo mais importante ainda, que Deus nunca chama ninguém sem capacitar. O Deus que te chama nesta noite, igreja, é o mesmo Deus que te sustenta, é o Deus que te fortalece junto ao caminho. Esse Deus, ele não exige nossa perfeição, mas ele procura nesta noite um coração disponível a fazer a obra dele. Ele não busca os mais fortes, mas ele está buscando nesta noite aqueles que se rendem e que se entregam ao caminho do Senhor. Jonas, ele tentou fugir, mas o chamado de Deus, ele não é silenciado. O chamado de Deus, ele pode até ser adiado, mas ele não será anulado, porque quando Deus decide usar alguém, ele também decide trabalhar nessa pessoa. Deus, ele decidiu insistir em Jonas, e hoje ele insiste em usar a mim e usar a você. Talvez nessa noite você chegou aqui e falou assim: eu não tenho chamado, eu não quero fazer a obra de Deus, mas Deus está dizendo para você nesta noite: eu vou te usar, você querendo ou não, eu vou te usar. Então, talvez essa seja a nossa realidade. Nós já ouvimos o chamado de Deus, mas nós ainda estamos lutando com Deus. Você sabe o que Deus quer de você, igreja?
mas você ainda está tentando negociar com Deus, falando para Deus: eu não quero, eu não posso, eu não vou fazer. Mas nesta noite Deus está falando para você: eu continuo te chamando. Eu continuo te chamando com minha graça, com a paciência, com o propósito. E toda vez que você responder a mim: eis-me aqui, Deus começará a escrever na tua vida uma nova história. Então nessa noite responda ao chamado de Deus, porque Deus continua te chamando para fazer a obra. Deus continua te chamando para pregar o Evangelho. Deus continua te chamando para louvar ao nome dEle, para evangelizar, para buscar almas perdidas que tem nessa cidade. Neste domingo, no culto da família, um culto da família com participação especial dos nossos jovens, Deus está querendo chamar famílias. Esse chamado, você às vezes está falando: não é para mim, mas uma coisa eu te falo: seu DNA é único, e Deus não errou quando Ele te escolheu. O projeto de Deus é com você nesta noite. Assim como era com Jonas, o projeto de Deus, ele é com você. O projeto de Deus é com você. Você pode até estar no seu lugarzinho negando, falando: não, não é para mim. Mas Deus está dizendo para você: o projeto é para você. Então o projeto é com você. Que nós nessa noite não sejamos como Jonas, porque Deus, Ele é o Deus que chama. Porque de barco ou de peixe, o destino final da nossa vida, ele não vai mudar. Seria muito mais fácil para Jonas ter ido para Nínive de barco, obedecido a Deus, mas ele teve que chegar a Nínive de peixe. E Deus está dizendo para nós nesta noite: se você desobedecer, você pode até desobedecer, mas você vai chegar, nem que seja de peixe, você vai chegar aonde eu quero que você chegue. Então sejamos prudentes em ouvir a voz do Senhor, que não seja necessário nós pararmos na barriga de um grande peixe, para que nós possamos entender o projeto que Deus tem para a nossa vida. O segundo atributo de Deus que eu vejo no livro de Jonas é o Deus que ouve. Repita comigo: Deus que ouve. Em meio à aflição, Jonas capítulo 2, versículo 2, nós vemos que ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu o clamor da sua oração. Mesmo nas profundezas do mar, mesmo no desespero, a voz de um coração arrependido alcança os ouvidos de um Deus atento e de um Deus presente. Deus, Ele não está distante do nosso sofrimento humano. Ao contrário, igreja, Ele está sempre pronto a ouvir aqueles que o buscam com sinceridade. Ao longo da Bíblia Sagrada nós encontramos inúmeros homens e mulheres que oraram e foram ouvidos por Deus. Agar, quando fugia desesperada, sozinha no deserto, Deus ouviu o clamor do seu filho Ismael e veio ao seu encontro com a provisão e com a promessa. Ana, quando angustiada por não poder filhos, orou silenciosamente no templo, e a sua súplica, ela foi atendida, e dali nasceu Samuel, um dos maiores profetas. Elias, lá no Monte Carmelo, ao confrontar os profetas de Baal, ele clamou para que Deus se revelasse como o verdadeiro Senhor, e fogo desceu do céu em resposta à sua oração. Nós temos também o exemplo de Davi, em tantos salmos, derramando a sua alma diante do Senhor, muitas das vezes em dor, ora em arrependimento, ora em gratidão, ora testemunhando que Deus o ouviu e livrou de todas as suas angústias. No exílio, Daniel orou com perseverança e humildade, e antes mesmo de Daniel terminar a sua oração, Deus já havia enviado a resposta pelo meio do anjo Gabriel. No Novo Testamento, Jesus nos ensina que o Pai ouve até mesmo a oração sussurrada em secreto. Jesus, ele atendeu a oração do cego Bartimeu, ouviu o pedido sincero daquele publicano e respondeu com compaixão e súplicas, as súplicas de pais e mães pelos seus filhos. E tudo isso nos mostra o quê? Tudo isso nos mostra que Deus, Ele nos ouve. Deus ouve o fraco, Deus ouve o pecador, Deus ouve o justo, Deus ouve o aflito, Deus ouve o arrependido, Deus ouve também aquele que é grato. Deus não está alheio à voz dos seus filhos, Ele está te ouvindo nesta noite. Então nesta noite levante a sua voz e clame a Ele, porque Ele está te ouvindo nesta noite, aleluia. Embora muitas das vezes a resposta de Deus, ela não venha no tempo ou da forma que nós esperamos, mas Ele está ouvindo, e certamente a resposta de Deus ela vai vir, porque Ele é fiel àquilo que Ele prometeu.
O mesmo Deus que ouviu no passado, Ele continua te ouvindo hoje. Ele continua te respondendo hoje. Continue buscando, continue tendo intimidade com Deus, que Ele irá te responder nesta noite. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Ele, mesmo com as suas dificuldades, jovens, clame a Ele, mesmo com as suas falhas, clame a Ele, mesmo com as suas transgressões, clame a Ele, continue clamando a Ele nesta noite, porque Ele é o Deus que ouve a nossa súplica. Aleluia. Deus, Ele também é o Deus que perdoa. O terceiro atributo de Deus que nós vemos no livro de Jonas, que Deus, Ele é o Deus que perdoa. Ao contemplarmos o arrependimento do povo de Nínive, no capítulo 3, nós vemos um Deus que suspende o juízo contra aquela cidade. E Deus estende a sua misericórdia. O coração de Deus não se compraz na destruição. Mas Ele se alegra na transformação do povo. Ele responde com graça. Deus nos responde com a sua graça quando Ele encontra em nós um verdadeiro arrependimento. O perdão de Deus na Bíblia Sagrada, ela é uma das expressões mais profundas do seu caráter. Ele não se limita a uma justiça que pune, mas Ele se revela como Deus que perdoa, como Deus que restaura, como Deus que concede a nós nessa noite novas oportunidades. No relato bíblico a verdade brilha intensamente. Uma cidade marcada pela violência, pela corrupção, houve uma mensagem de juízo, e de forma surpreendente, aquela cidade, ela se volta para Deus. E o interessante é que foi do rei ao mais simples servo daquela cidade, ela volta a Deus. Todos se humilham, todos jejuam, todos clamam por misericórdia. E Deus, vendo a sinceridade do povo de Nínive, vendo a sinceridade dos seus corações, decide não destruir aquela cidade. E esse é o Deus que perdoa. E o Deus que perdoa é o Deus que está aqui nesta noite. Não importa o que nós fizemos, não importa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, Ele está aqui nesta noite para nos perdoar. Ele está aqui para nos perdoar, Ele está aqui para nos perdoar. Então seja sensível ao arrependimento sincero e entregue a Deus. Deus está pronto a cancelar uma condenação para oferecer uma vida nova para você nesta noite. Deus, Ele não é como nós. Deus, Ele não guarda rancor. Deus, Ele não espera a nossa falha para nos punir, mas ao contrário, Deus, Ele está disposto a conceder a graça para um novo recomeço. Nessa noite tem graça para um novo recomeço para você nesta noite. Deus está concedendo a graça que foi concedida por Jesus ali na cruz, quando Ele se entregou por nós naquela cruz do Calvário. A graça de Deus está aqui nesta noite. Nesta noite tem recomeço para você, aleluia. Na Bíblia Sagrada, Deus perdoa Israel inúmeras vezes, dentro do deserto. Deus, Ele levantou Davi após Davi cair. Deus estendeu a sua graça àquela mulher adúltera. Deus, Ele restaurou Pedro após a sua negação. E na cruz, nós temos o maior ato da graça de Deus, o maior ato de perdão. Jesus, Ele se manifesta e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão de Deus, igreja, não é algo barato, mas foi algo que custou o sangue de Jesus na cruz, e esse sangue foi pago na cruz, e essa graça nessa noite, ela é oferecida gratuita, para todos aqueles que se voltarem a Ele, é a graça de Deus. Todos os que se voltarem a Jesus nessa noite, com o coração quebrantado, com o coração alegre, é o que nós vemos na história de Jonas, uma antecipação da graça plenamente revelada em Cristo. Deus perdoa a Nínive, como Jesus nos perdoou, quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Nesta noite, eu e você, nós já experimentamos a graça de Deus, mas tem muitas pessoas que ainda não experimentaram. E se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não experimentou a graça de Deus, o perdão de Deus, nessa noite é a noite de você experimentar esse perdão, é de experimentar a graça de Deus, porque Deus,
Ele já nos perdoou, e nós já fomos alcançados pela graça. Então nesta noite levante a sua mão e glorifique o nome dEle, adore a Ele com o seu coração, porque você foi restaurado pela graça de Deus, você foi resgatado por Deus, e você recebeu uma nova chance de estar aqui na presença do Senhor, aleluia. E para mim finalizar, o quarto atributo que nós temos na história de Jonas, o quarto atributo divino que nós temos, Ele é o Deus que ama. Por fim, Jonas, no seu capítulo 4, nós vamos ver a compaixão de Deus sendo revelada de forma clara para o povo de Nínive. Mesmo diante da incompreensão de Jonas, o Senhor expressa o amor por uma nação inteira. É um amor que vai além dos limites, é um amor que valoriza cada vida, e é um valor que busca restaurar a todos. Então todos os atributos de Deus revelados no livro de Jonas, talvez o mais lindo e o mais transformador aqui, seja o amor de Deus por nós. Desde o chamado inicial até o desfecho no capítulo 4, o amor de Deus ele está presente. Deus ele ama não apenas o profeta, mas Deus ele ama também os pecadores. Não só Israel, mas Deus também ama Nínive. Não apenas aqueles que conhecem a sua palavra, mas também os que ainda vivem distantes da verdade de Deus. E é esse amor que move, e é esse amor de Deus que envia Jonas com uma mensagem de advertência. Porque Deus, como um pai, Ele nos ama, então Ele também nos adverte. Deus Ele também puxa a nossa orelha. Não achamos que o amor de Deus, esse evangelho fácil que está sendo pregado nas igrejas, que você pode vir, ficar como está, fique como está, não precisa mudar, não precisa de mudança, não é isso. O amor de Deus, Ele também puxa a nossa orelha. O amor de Deus é confronto, a palavra de Deus é confronto para nós, e nessa noite nós precisamos entender, que muitas das vezes Deus vai puxar a nossa orelha, mas é porque Ele nos ama, é o Pai que nos ama, e se Ele te ama nessa noite, se Ele está puxando a sua orelha, Ele está te apertando, é porque Ele te ama e Ele não quer te perder. Então esse amor revelado aponta para o coração do Evangelho. O mesmo Deus que se compadeceu de Nínive, é o mesmo Deus descrito lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus, ele é inclusivo. O amor de Deus, ele é restaurador. O amor de Deus, ele é salvador. É um amor que chama, um amor que corrige, um amor que perdoa, e um amor que insiste em nos fazer o bem. Ao compreender esse amor, nós somos confrontados nessa noite, a sair do papel de Jonas, e a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Se Ele ama, nós fomos chamados também para amar. Se Ele tem compaixão, nós jovens também fomos chamados a cultivar compaixão nesta noite. E esse amor de Deus é por mim e é por você. É um amor que perdoa, é um amor que restaura, é um amor que renova a nossa alma, é um amor que transforma a nossa vida, é um amor que transforma a nossa mente, é um amor que transforma o nosso modo de viver. Nós já vimos aqui um testemunho de um jovem nesta noite. É o amor de Deus, e é esse amor que transforma, que faz, que muda pessoas. E nesta noite, você que foi alcançado pelo amor de Deus, nesta noite levante a sua mão e dê o seu melhor glória a Deus nesta noite. Diga para Ele: obrigado, Jesus, glorifica o nome dEle, porque o amor do Pai já te alcançou, e esse amor ele tem o nome dele é Jesus, é Jesus que se entregou por você na cruz do Calvário, se entregou por mim, se entregou por você, perdoou todos os nossos pecados já foram pagos lá na cruz. Então não deixe o inimigo nesta noite ficar martelando na tua mente que você é um pecador, porque o amor de Jesus, Ele já te perdoou, e Ele te ama. As nossas dívidas já foram pagas nesta noite, Ele te ama, e é esse amor que trouxe você aqui nesta noite. É o amor de Jesus que trouxe você aqui nesta noite, nesta casa, para adorá-lo, para bendizê-lo ao seu nome, porque o nome dEle é amor, o nome dEle é amor, o nome dEle é amor. Ele é justiça, mas Ele também é amor. Ele também é amor, e nesta noite Ele tem amor para te dar.
dele tem compaixão de você, ele está aqui para cuidar de você. Esse é o amor que te curou das suas enfermidades, das suas transgressões, das tuas falhas. É o amor de Jesus que te transforma e te muda nesta noite. Eu te convido a ficar de pé, as horas já se foram. Nesta noite, se alguém chegou aqui triste, amargurado, por alguma falha, por algum ato que você cometeu, Deus te convida nesta noite, e Ele diz para você, que Ele é o Deus que ama, Ele é o Deus que te ama, Ele também é o Deus que te perdoa, Ele é o Deus que te perdoa, Ele é o Deus que te ouve, igreja. Eu não sei o que você está pedindo, mas Ele é o Deus que te ouve, e Ele também, jovem, é o Deus que te chama nesta noite. Se você ainda tem dúvida do seu chamado, Ele é o Deus que te chama. É uma simples palavra, uma rápida palavra, uma simples palavra nesse culto de jovens. Mas Deus, Ele está chamando pessoas nesta noite, pessoas para fazer o melhor para Ele, o melhor na casa dEle. Eu não vou demorar mais porque as horas já se foram, mas nesta noite levante a sua mão e adore a Ele, clame a Ele, busque a Ele, porque você tem um chamado, e o chamado de Deus nesta noite para você, Ele está te chamando, e Ele confirma chamado de pessoas aqui nesta noite, e Ele está te ouvindo nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor me deu nesta tarde. Pai santo e Pai poderoso, eu sei que tem jovens, tem irmãos, tem irmãs, Senhor, que ainda tem dúvida do seu chamado aqui, Pai. Mas Deus, nesta noite confirma o chamado da tua igreja, confirma o chamado dos teus filhos. Deus, o Senhor também é um Deus que ouve. Senhor, ouve as petições dos seus filhos, aquilo que cada um necessita, Senhor, ouve, guarda os seus filhos, Pai. Senhor, o Senhor também é o Deus que perdoa as nossas falhas e as nossas transgressões, Pai. Senhor, porque o seu amor, ele não tem fim, o seu amor, ele não tem fim. Obrigado, Pai, por este culto de domingo na tua presença, por esses jovens que aqui cantaram, testemunharam da tua graça, Pai. Senhor Jesus, que essa semana seja uma semana de bênção. Pai santo e Pai poderoso, confirma chamado de pessoas nesta noite, Pai. Dá entendimento para pessoas, Pai. E assim eu te agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Glória a Deus. Se aceita, irmãos, por um momento, adorando a Deus. Quantos querem agradecer a Deus pela palavra que recebemos, pode dizer amém. Deus continue abençoando a vida do pastor Lucas. Queridos irmãos, nosso horário já está se esgotando, mas nós queremos dar os avisos aqui. Próxima terça-feira, culto de ensino, oração e ensino da palavra de Deus. Convidamos a toda a igreja para estar presente, recebendo o ensino da palavra de Deus. Amanhã nós temos aula do curso teológico. Quarta-feira nós temos o discipulado para o batismo nas águas, também o círculo de oração. Próxima sexta-feira, feriado, os nossos jovens estarão cooperando ali em Espírito Santo, no Impacto Jovem. Então toda a nossa juventude e os irmãos da igreja que quiserem e puderem estar ali, também participando desse trabalho, vai ser bênção de Deus. Próximo sábado, aqui estaremos também juntos, adorando o nome do Senhor. Queridos irmãos, a irmã Fátima, ela está indo de mudança definitiva ali para Goiânia, e ela quer agradecer a igreja neste momento. Vem, Fátima, aqui rapidinho, agradecer aos nossos irmãos, e na sequência nós já estaremos orando e agradecendo a Deus. A paz do Senhor, igreja.
Todas as vezes que eu vim aqui foi muito difícil, mas hoje vai ser mais difícil. Porque eu estou indo de mudança, mas eu não queria. Mas o Paulo encontrou emprego para lá e conseguiu, e eu creio que seja a vontade de Deus. Então, eu só tenho que agradecer a igreja, por tudo que a igreja fez por mim, por todas as orações. Os irmãos do ciclo de oração, vou sentir muita falta do congresso. Então, está sendo muito difícil eu deixar minha vida para trás, meu filho, meus netos. Mas é assim que tem que ser. Então, eu só peço à igreja que continue orando por mim, para que Deus me dê forças. Para o Paulo é fácil, né? Trabalha mesmo, é na estrada. Eu não, né? Eu sempre estou em casa. Então, é muito difícil essa mudança, está sendo muito difícil, tudo porque é uma cidade muito grande, que eu não estou acostumada. Estou acostumada com ir para o sul, que eu vou para onde eu quero de a pé, lá é tudo difícil. Então, está sendo muito difícil. Deixar minhas coisas para trás também, minha mudança, porque não tem como levar, é muito caro, a casa lá também é muito pequenininha, não cabe, tem que distribuir a mudança em cada lugar. Então, está muito difícil, mas eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito, por essa igreja que me abençoou todos esses anos que eu estive aqui. Eu só tenho que agradecer a vocês, irmão. E continuar orando por mim, que eu sou carente das orações dos irmãos. É isso, irmão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Vamos orar. Meus irmãos, vamos orar nesse. Vem cá, Fátima. Pedir ao pastor Afonso para estar orando por ela, para que Deus continue dando vitória. Ora por ela, pastor. Pode sentar mesmo, pastor. Irmãos, vamos orar pela mudança da nossa irmã, que tanto nos ajudou aqui, e agora está despedindo para ir embora. Que Jesus conceda uma boa mudança e que tudo dê certo. Oramos ao Senhor, querido Deus e eterno Pai. Senhor, aqui está a nossa irmã Fátima, Senhor. Despedindo, meu Deus, dos teus filhos. Não está despedindo da igreja, mas dos teus filhos, Senhor. Que ela possa, meu Deus, continuar cooperando sempre na igreja, nos cultos, louvando e exaltando o teu santo nome. Abençoa também o esposo da tua filha. Dai saúde, Senhor, e não deixa faltar o pão de cada dia na mesa dos teus filhos. Dai graça e força.